Ora então, amigos, olá, bem-vindos a este Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, em que começamos com alguns pequenos problemas técnicos, mas começamos uns minutos atrasados, mas aqui estamos para vos levar notícias da África, notícias do mundo. E não se esqueçam, nós estamos aqui todos os dias durante 30 minutos para vos trazer então o mundo em notícia. E neste Washington Fora de Horas desta quinta-feira, de sol aqui em Washington, começamos com Angola, onde os partidos políticos da oposição defendem o levantamento imediato e incondicional da cerca sanitária que existe sobre a capital Luanda, isto numa altura em que as demais províncias já têm casos e mortes de Covid. As forças partidárias opositoras do MPLA entendem que já não faz qualquer sentido o Executivo manter a cerca humanitária, aliás sanitária, nas fronteiras da província de Luanda. Albertina Navemba, deputada da UNITA, diz que não há razão porque as pessoas agora são condicionadas ao teste da Covid para sair ou entrar em Luanda e que os testes são caríssimos. Por seu lado, Manuel Fernandes, da Casa CE, considera que grande parte das províncias do país já têm transmissão comunitária. O que se deve fazer é conviver com a pandemia, já que ela não vai passar agora e a economia vai arrebentar pelas costuras, não vai aguentar exigências que são enormes, disse ele. Na mesma linha de argumento está o PRS, como diz o seu secretário-geral, Rui Malopa, para quem o governo deve fazer é disponibilizar os testes em massa e abrir as fronteiras. O MPLA, partido que sustenta o executivo, entende que não é altura para abrir a cerca sanitária para não provocar a transmissão comunitária que, no seu entender, só está em Luanda. Este é um tema que nós vamos abordar na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas, horas de Angola. No IJ, 3 membros do projeto político Crentes PJ, liderada pelo rapper Brigadeiro 10 Pacotes, que haviam sido detidos no sábado 29 de novembro pela polícia, isto no IJ, quando tentavam realizar uma vigília de oração a favor do seu líder, que se encontra hospitalizado em Luanda. Isto segundo a própria organização, já se encontram em liberdade depois de terem passado por maus tratos, dizem eles, humilhações e torturas. Mateus Amâncio, Manuel Alberto e Ismael Ernesto foram libertados ontem, depois de serem encaminhados pelo Ministério Público para tribunal, que os absolveu sem qualquer culpa. Eles contaram à Voz da América que foram torturados por 2 agentes da polícia na cela do tribunal, enquanto aguardavam pelo julgamento, tendo um deles tido a perna e o braço fraturados. A polícia, contactada pela Voz da América, não quis comentar. Estamos ainda em Angola, onde o representante da ONU-SIDA, Michel Kouakou, teme que a próxima avaliação sobre a doença no país, e isto dentro de 3 meses, venha a produzir números muito acima das 340 mil infecções atuais, tendo em conta as projeções para a região da África subsaariana. A preocupação, de momento, reside nos mais de 200 mil infectados sem tratamento, em grande medida devido à crise de antirretrovirais restada no início deste ano. Em entrevista à Voz da América, Kouakou avançou que as projeções das Nações Unidas devem despertar as autoridades. Segundo ele, o estudo feito em junho prevê mais 500 mil infecções nesta região de África, obviamente, se nada for feito a tempo, disse ele, para quem o ideal seria dar às pessoas 3 a 6 meses de medicamentos para não terem que se deslocar ao hospital, que não é um sítio seguro agora devido ao Covid-19. E vamos agora para o outro lado do continente, vamos até Moçambique, Cabo Delgado. 25 elementos das Forças de Defesa e Segurança perderam a vida e outros 15 ficaram feridos após serem emboscados por 2 vezes por terroristas na aldeia de Mantambalal, no distrito de Muidumpe, província de Cabo Delgado. A notícia é avançada pelo portal Carta de Moçambique, cita fontes que garantem que os combates aconteceram no último domingo. Numa das emboscadas, perdeu a vida um coronel, um major e membros de diversas especialidades das Forças Armadas e Defesa de Moçambique. As vítimas, revelam as fontes, faziam parte de um grupo das Forças de Defesa e Segurança enviados àquele distrito para reforçarem a segurança após os ataques verificados na última semana
nas aldeias 24 de Março, Nhancola, Ingunji e Moambula, que foram incendiadas, onde foram incendiadas as palhotas e assassinadas algumas pessoas. Continuando em Moçambique, como a Voz da América tinha informado ontem, a polícia impediu em Nampula uma manifestação de camionistas que exigiam melhores condições laborais. Na altura foram detidos 19 motoristas, como disse António Ferro, que é o presidente da Associação Moçambicana dos Motoristas, que organizou a reivindicação em várias partes do país. Mais tarde foram confirmadas 30 prisões. Os camionistas querem uma melhoria de salários, reconhecimento profissional, contratos laborais e a canalização das suas contribuições para o sistema de segurança social. A Associação de Motoristas diz que organizou a manifestação após notar que as entidades patronais não cumpriam em 15 dias a promessa de resolver as queixas dos camionistas, tal como tinham prometido no encontro com o governo em novembro último. Ainda de Moçambique, pelo menos 13 pessoas perderam a vida e outras 5 ficaram feridas, 4 das quais com gravidade, em consequência de acidente de viação ocorrido na manhã desta quinta-feira na cidade da Beira, província de Sofala. O sinistro rodoviário envolveu um minibus de transporte de passageiros, no qual as vítimas seguiam, e um caminhão que cortou prioridade àquela viatura, isto segundo a Polícia de Trânsito. Entre as vítimas mortais está o condutor do minibus, cujo corpo ficou completamente desfeito devido ao impacto de colisão no outro lado do caminhão, por volta das 4h50 da madrugada. E antes de passarmos aqui a notícias dos Estados Unidos e do resto do mundo, não se esqueçam, todas as sextas-feiras nós temos o programa especial Angola Saúde em Foco. Este é um programa que sucede ao programa Angola que tínhamos, em que discutíamos vários temas da atualidade, sobretudo temas políticos, mas também sociais. E vamos, portanto, era o Angola Fala Só, como se recordam, agora temos Angola Saúde em Foco. E porquê? Porque, de facto, neste momento, uma grande prioridade é dada à saúde e a Voz da América decidiu, assim, virar o seu programa de Angola, especial para Angola, para o capítulo da saúde. Falamos de vários temas de saúde, incluindo, claro, o Covid, falamos da SIDA, falamos de malária e esta semana vamos falar com o médico dermatologista Luvoal Ndongala de, exatamente, dermatologia, problemas de pele. Se tiver uma questão para o Dr. Luvoal Ndongala, por favor, envie-o ou via Facebook. Pode fazê-lo através do post em que promovemos este programa, Angola Saúde em Foco, ou pode enviar-nos através do WhatsApp. E o número do WhatsApp, não esqueçam, mais 908-652-4584. E antes de passarmos então aqui a notícias dos Estados Unidos, de recordar que hoje é 3 de dezembro de 2020. Esta é a Ana Guedes, convosco nos próximos minutos para notícias. E aqui nos Estados Unidos, Ivanka Trump, a filha conselheira do presidente norte-americano, foi interrogada sob juramento esta semana como parte de um processo civil que alega o uso indevido de fundos de organizações sem fins lucrativos para a posse de Donald Trump há 4 anos. É um processo de janeiro de 2020, portanto este ano, em que o Procurador-Geral do Distrito de Colômbia, Karl Racine, alega que o negócio imobiliário de Donald Trump e outras entidades usaram fundos sem fins lucrativos para enriquecer a família Trump. De acordo com o processo, uma corporação sem fins lucrativos isenta de impostos, chamada 58ª Comissão Inaugural Presidencial, coordenava com a família Trump para pagar a mais por aluguer de espaço no Trump International Hotel, aqui em Washington, para eventos da tomada de posse. O processo a decorrer no distrito da capital americana visa recuperar $1 milhão que foi supostamente canalizado diretamente para os negócios da família Trump. Um porta-voz da Casa Branca não respondeu imediatamente a pedido de comentário. O Comitê Inaugural, por seu lado, diz que as suas finanças foram auditadas de forma independente e que todo o dinheiro foi gasto de forma legal. Entretanto, Donald Trump deu a entender que pode estar disposto a seguir em frente e planear outra candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. O presidente recusa reconhecer a vitória do democrata Joe Biden e os seus advogados continuam também
a apresentar contestações legais do resultado das eleições de 3 de novembro, alegando fraude eleitoral, sem, contudo, apresentarem provas para isso. Autoridades estaduais e também federais disseram várias vezes que não há indícios de tal fraude. Trump pareceu reconhecer que tais esforços podem fracassar e que, nesse caso, ele vai concorrer novamente. Ainda na terça-feira, o secretário da Justiça, William Barr, que é visto como um dos grandes aliados de Donald Trump, tinha dito que o Departamento de Justiça não encontrara indícios de fraude generalizada. Mas as alegações infundadas de Donald Trump ganharam fôlego entre os seus apoiantes e ajudaram a arrecadar até 170 milhões de dólares para um fundo de defesa da eleição, o qual pode ser usado para uma variedade de atividades políticas futuras, incluindo então uma outra candidatura presidencial de Donald Trump. A administração Trump impôs uma proibição às importações de produtos de algodão manufaturados por uma empresa chinesa controlada pelo Estado, isto na cidade de Xinjiang, isto por causa da sua dependência do trabalho forçado de minorias étnicas que se encontram detidas. A decisão também exige que qualquer empresa norte-americana que pretenda importar produtos de algodão da China comprove que eles não vieram daquela empresa que produz grande parte do algodão chinês. A cidade de Xinjiang é uma importante fonte de algodão e textas que são usados por muitas das maiores e mais conhecidas marcas de roupas de todo o mundo. A proibição é também uma reação a estudos recentes e notícias, as quais documentam como grupos de pessoas, especialmente as minorias muçulmanas, uiguires e cazaques, foram recrutadas à força para trabalhar em fábricas, fazendas de algodão, a fábricas têxteis e empregos braçais em várias cidades chinesas. Ainda aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden reuniu virtualmente com proprietários de pequenas empresas e trabalhadores americanos afetados pela desaceleração económica que foi causada pela pandemia do coronavírus. Quando assumir o cargo, Biden será imediatamente confrontado com a desaceleração da recuperação económica dos Estados Unidos, que é provocada pelo ressurgimento da pandemia, mesmo com o lançamento de vacinas previsto para o final deste mês. Dezenas de milhares de novas infecções estão a ser reportadas nos Estados Unidos todos os dias e o número de mortes ultrapassa agora os 272 mil, mais de qualquer outro país, isto de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Quanto à China, Joe Biden disse que não vai agir imediatamente para pôr cobre às tarifas de 25% que o presidente Donald Trump impôs a cerca de metade das exportações da China para os Estados Unidos. Biden disse que também não vai eliminar o acordo comercial, o qual exige que Pequim compre 200 mil milhões de bens e serviços adicionais aos Estados Unidos neste ano e no próximo, um acordo que a China tem demorado a cumprir. Ele disse também que quer consultar os aliados tradicionais dos Estados Unidos na Ásia e na Europa para juntos desenvolverem uma estratégia coerente para lidar com a China. Mais de 1000 pesquisadores chineses abandonaram os Estados Unidos devido a uma ofensiva contra o suposto roubo de tecnologia, disse John Demers, o principal oficial de segurança nacional do Departamento de Justiça americano. William Evanina, chefe do ramo de contra-espionagem do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, disse que os agentes chineses têm na mira o pessoal da nova administração do presidente eleito Joe Biden. De recordar que em setembro último os Estados Unidos tinham revogado os vistos de mais de 1000 chineses sob uma medida presidencial que negava a entrada de estudantes e pesquisadores considerados riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos, uma decisão que a China descreveu como clara perseguição política e discriminação racial que violava gravemente os direitos humanos. E vamos agora falar de outra notícia que há meses continua a ser manchete. Falamos da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde não acredita que haverá quantidades suficientes de vacinas contra o coronavírus nos próximos 3 a 6 meses para prevenir surtos de infecções. Contudo, a OMS continua a frisar o distanciamento social e a pedir que se respeitem outras medidas para restringir a disseminação da Covid-19. O presidente executivo da Pfizer mostrou-se, entretanto, confiante de que até ao final de 2021, portanto o próximo ano, haverá mais doses de vacina do que o necessário para combater a pandemia da Covid-19. Os comentários foram feitos
depois do Reino Unido aprovar uma vacina produzida pela Pfizer e a sua parceira de biotecnologia, queria dizer, alemã, a BioNTech. As duas empresas afirmam que a sua vacina é 95% eficaz. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido concedeu a aprovação para uso emergencial apenas 23 dias após a Pfizer publicar os primeiros dados do seu ensaio clínico em estágio final. A vacina deve ser distribuída na próxima semana no Reino Unido. Entretanto, os reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia estão a analisar os mesmos dados de testes da vacina Pfizer, mas ainda não deram a sua aprovação. Os 3 últimos presidentes dos Estados Unidos querem ser publicamente inoculados com a vacina contra a Covid-19 após ser aprovada, e isto para ajudar a promover a segurança do medicamento. George W. Bush e Bill Clinton falaram das suas intenções à CNN, enquanto o ex-presidente Barack Obama afirmou numa entrevista que estava disposto a tomar a vacina em frente às câmaras de televisão. A ideia desta vacinação pública é para ajudar a encorajar os americanos a tomarem a vacina, mas antes deste ato público terá de ser garantida a segurança e eficácia da vacina. Entretanto, mais de 50 chefes de Estado e 39 chefes de governo participam neste momento numa sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU, que decide até amanhã como vão responder, ou como a ONU vai responder à pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, a África registrou mais 259 mortes devido à Covid-19 e mais de 12 mil novos casos de infecção, prefazendo neste momento acima dos 2 milhões de pessoas infectadas. O maior número de infecções e de mortes registra-se na África Austral, com a África do Sul o país mais afetado do continente, com 800 mil casos de infecção e cerca de 22 mil mortes. Em termos de números, segue-se, pois, o Norte da África, a África Oriental, a África Ocidental e, por fim, a África Central. Para além da África do Sul, o Egito é o segundo país africano com mais vítimas mortais, segue-se Marrocos, Tunísia, a Argélia, a Etiópia e depois a Nigéria. Entre os PALOPs, Angola contabiliza 351 óbitos e um pouco mais de 15 mil casos. Vem a seguir Moçambique, tem 132 mortos e quase 16 mil casos. Cabo Verde tem 106 mortos e 10.867 casos. Temos depois a Guiné-Bissau com 44 mortos e 2.441 casos. E por fim, São Tomé e Príncipe, 17 mortos e 997 casos. O primeiro-ministro de Eswatini, que é ex-Suazilândia, Ambrose Dlamini, que testou positivo para a Covid-19 há 2 semanas, foi transferido para um hospital na vizinha África do Sul para tratamento adicional. Continuando em África, a Etiópia concedeu à ONU acesso para entregar ajuda à região norte do Tigré após semanas de lobby por entre operações militares. O acordo foi alcançado 4 semanas depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed enviar tropas e aviões de guerra em campanha visando os líderes do partido que governa a região, a Frente de Libertação do Povo Tigrenho. A ONU tem alertado sobre uma possível catástrofe humanitária dentro da região, embora um blackout às comunicações dificulta a avaliação das condições locais. Não está claro se o governo tem controle sobre toda a região, levantando questões sobre se a ONU realmente terá acesso total àquela área. E vamos aqui dar os nossos bem-vindos, olá aos nossos amigos que se juntaram a nós. Temos connosco Domingos Camilo Bainha, diz: nós africanos somos dependentes da Europa. Isto é uma opinião que outros poderão concordar ou não. Uma médica Baldaúdo, do nosso fiel seguidor em Climane, Moçambique. Temos também aqui o Fernando Vítor Tulumba, que tem perguntas exatamente para o nosso convidado do Angola Saúde em Foco desta semana. São perguntas que nós iremos pedir-lhe para ele responder. Tem a ver com questões de pele, como sabe, é o tema deste Angola Saúde em Foco desta semana, com o Dr. Luvoal Ndongala, que vai assim responder-vos. Temos também o Samuel Adams, ele está na Guiné-Bissau e diz: você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa.
Você tem talento demais, continua em frente, está de parabéns. Não sei se é necessariamente para mim, se não é, paciência. Se é, eu agradeço. Temos também o Pereira Diniz, que pede para o Dr. Levoal falar sobre sarna. Portanto, aqui dois ouvintes, por assim dizer, telespectadores nesta emissão de televisão para pobres, como eu costumo dizer, o Facebook Live, que querem saber exatamente sobre questões de saúde que nós iremos passar ao nosso convidado. Temos também connosco o Honório Lavres Oliveira, ele é residente em Londres e diz: venho declarar que a justiça tomense está doente e sem rumo. Temos também connosco o SAP Amdalai, que diz: mas a vacina não é obrigatória. De facto, a vacina de Covid e outras vacinas, não sendo obrigatórias, deveriam ser tomadas porque têm salvado muitas das vacinas, ou todas as vacinas que nós temos, têm salvado milhões de vidas em todo o mundo. Por isso nós temos aquele calendário de vacinação e temos aquele livrinho de vacinação que todos nós deveremos transportar connosco de cada vez que viajamos, porque nos protegem de muitas doenças e assim as autoridades sabem se nós estamos inoculados. Temos também, a partir de Columbus, Ohio, o Malan Camará. Olá, Ohio, onde está bastante frio e onde nevou nos últimos dias. E temos ainda connosco desde Paris a Leocádia Dias, Paris, onde ontem foi anunciada a morte do ex-presidente Valéry Giscard d'Estaing. Muitos de vocês deverão pelo menos conhecer de nome este Valéry Giscard d'Estaing, a quem se acredita de alguma forma muito do progresso social em França. E vamos continuar aqui com Washington fora de horas. Na Nigéria, um trabalhador de ajuda humanitária, duas autoridades locais foram sequestradas por combatentes do Estado Islâmico da província da África Ocidental. E, entretanto, segundo a Organização de Meteorologia Mundial, uma agência das Nações Unidas, este ano estamos a caminho de ser o segundo ano mais quente já registrado. O primeiro ano mais quente foi o de 2016. Segundo esta Organização de Meteorologia, 5 conjuntos de dados atualmente colocam 2020, o ano da pandemia, um ano caracterizado por ondas de calor, secas, incêndios florestais e furacões violentos. Este é o segundo mais quente desde que começaram a ser feitos registros em 1850. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse num discurso recente que as emissões de gases de efeito de estufa que são causadas pelo homem são as culpadas e as políticas ainda não estão à altura deste desafio. Ele disse: este é um teste de política épico, mas em última análise este é um teste moral. O relatório dos Estados Unidos diz que o calor extremo alimentou incêndios florestais este ano em toda a Austrália, Sibéria e Estados Unidos, enviando nuvens de fumo por todo o planeta. Menos visível foi, contudo, uma onda de calor marinho para níveis recordes, com mais de 80% do oceano global a experimentar uma onda de calor. E vamos agora para as redes sociais e antes disso dizer que dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Segundo a ONU, a inclusão da deficiência é uma condição essencial para a defesa dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável e da paz e segurança. Também é fundamental, segundo a ONU, para a promessa da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável de não deixar ninguém para trás. O compromisso de perceber e garantir os direitos das pessoas com deficiência não é apenas uma questão de justiça, é um investimento num futuro comum. E vamos então às nossas redes sociais. Google Trends. Para quem segue a NBA, o campeonato de basquetebol americano, esta notícia pode ser uma surpresa. Os Wizards, a equipa de basquetebol de Washington, D.C., adquiriu Russell Westbrook. Pelo que escreve o site desportivo ESPN, Westbrook há muito queria sair dos Houston Rockets e as negociações para a sua vinda para os Wizards decorriam
desde meados de novembro. Outro jogador que já manifestou que quer sair dos Rockets é a estrela James Harden, mas até agora não há novidades neste campo. A saída do Westbrook para os Wizards é um dos temas mais populares desta quinta-feira nas pesquisas da Google. No Facebook, a banda pop sul-coreana feminina, as Blackpink, dominam os posts populares desta quinta-feira, 3 de dezembro. Elas anunciaram que, a 27 de dezembro, vai haver concerto em direto através do YouTube e, claro, fãs por todo o mundo reagiram e as agendas já devem estar trancadas para este dia. Mais de 500 mil de reações ao post, mais de 20 mil comentários e mais 53 mil partilhas. Como eu costumo dizer, estes são números que o Washington Fora de Horas gostaria de ter. 20 mil comentários, no mínimo, e 53 mil partilhas. E 500 mil de reações. No YouTube, na plataforma de vídeo YouTube, Megan Thee Stallion continua a dominar o trending com o videoclip Body. A música faz parte do novo álbum da cantora, Good News. O vídeo já atingiu 26 milhões de visualizações. E é verdade que vem aí no filme de Tom and Jerry, o gato e o ratito mais famosos do mundo. Os eternos rivais já estão a usufruir do sucesso através do trailer do filme que estreia só em 2021. O trailer tem mais de 12 mil visualizações nesta quinta-feira, quase empatado com o trailer do novo filme de The Boss Baby, Family Business. A diferença entre os dois é apenas de alguns milhares de visualizações. No website da Voz da América, www.voaportugues.com, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas. A UNITA pede ao Tribunal Constitucional que declare inconstitucional o decreto que proíbe ajuntamentos. E a polícia usa a força contra motoristas que exigem melhores condições em Nampula. Portanto, estes dois temas em destaque nas nossas páginas do nosso site da Voz da América. E, entretanto, temos também aqui o Sebastião Domingos Simão. Ele está ligado desde Lisboa. Paz, paz, paz para todo mundo. Quinta-feira, boa quinta-feira abençoada. Temos também o Gilson Pontes, que diz-nos olá. Temos também desde Luanda, Angola, o Ojali, que gostaria que o doutor que nós vamos ter no Angola, Saúde em Foco, falasse sobre o acne, ou seja, espinhos no rosto, quais são os métodos naturais para tratamento. Portanto, mais uma pergunta para o nosso Angola, Saúde em Foco. E temos também ligado da Rússia, alguém que escreve em cirílico o seu nome e como tal, como eu não tenho um tradutor aqui à mão, não consigo pronunciar o nome dele, mas olá Rússia. E temos também conosco o Samuel Adams, como já tínhamos referido. Portanto, este é o Washington Fora de Horas, todos os dias, de segunda a sexta, 30 minutos de notícias e informação. Convosco esteve nesta quinta-feira Ana Guedes. Vou despedir-me sem, contudo, deixar de mencionar o nosso Angola Saúde em Foco, para o qual chamamos a atenção não só dos nossos amigos angolanos, como dos outros, porque saúde é saúde em qualquer parte do mundo. Portanto, esta sexta-feira o programa é com o Dr. Luvoalo Ndongal, ele é especialista em dermatologia e como viram durante esta emissão do Washington Fora de Horas, tivemos aqui várias pessoas a pedirem para ele falar de vários temas de dermatologia, problemas de pele. E assim nos despedimos. Convosco teve nesta quinta-feira, que amanheceu com sol aqui na área de Washington, mas entretanto está cheio de nuvens já o céu. Esteve convosco Ana Guedes, que se despede com um abraço, amigos. Então, até à próxima. Bye bye.